tua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40. Queridos, esse mês de setembro, a saúde colocou como o setembro amarelo, que é o mês da prevenção quanto ao suicídio. Hoje pela manhã, eu trouxe uma palavra sobre como vencer a depressão. Caso você não tenha assistido, vai lá no YouTube, a palavra está disponível lá, uma palavra muito direcionada e específica com esse assunto. Agora à noite eu vou falar sobre uma outra situação que a princípio talvez é muito fácil, né? Tem alguém cansado aqui, gente? Deixa eu ver. É fácil falar, isso aí não é difícil não. Mas a gente vai falar como vencer o cansaço, porque o cansaço ou o estresse também é uma das causas em que as pessoas começam a se preparar para entrar no estado de depressão e tantas outras coisas. Mas vamos para a palavra de Deus, Isaías capítulo 40, versículo de número 27, Isaías 40, a partir do versículo 27 diz assim: por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas, Deus, sabedoria, graça, mas que essa palavra possa mudar a história das nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Se você está cansado, ou talvez você está começando a ficar cansado, uma característica é que você reclama demais. Se você conhece alguém que está reclamando demais, aqui o próprio texto sabe que você está reclamando, é de quem está cansado. Talvez você está desanimado com a vida, está desanimado com Deus, desanimado com a igreja, desanimado com as pessoas, está cansado de encarar talvez os mesmos problemas, cansado de enfrentar os mesmos obstáculos, as mesmas críticas, cansado de amar pessoas que talvez não te amam, cansado de ajudar pessoas que talvez não te valorizam, cansado talvez de ver tanto egoísmo nessa terra, cansado talvez do ego das pessoas, cansado da pressão do mundo, cansado da tentação do diabo. Essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para te fortalecer nessa noite. Agora é tão interessante que esse texto, nós vamos começar pelo final. Aqui fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águias. Querido, existe aqui um negócio tão interessante. O voo da águia é um voo um pouco diferente. Pelo menos assim, eu procurei estudar, não sei, mas eu fiz um estudo. Existe pelo menos 3 tipos de voo das aves. O primeiro voo da ave, aquelas aves mais pequenininhas, já viu? Beija-flor, aqueles mais pequenininhos, eles voam através da força, batem asa numa força violenta. Normalmente são asas bem pequenas. Então é um voo intenso. É bem desgastante, porque para que eles possam voar, eles têm que fazer muita força. Então bate a asa, e daquela forma ali, é a forma que as asas voam. As aves um pouco maiores, de aproximadamente 140 gramas, um pouquinho a mais, elas voam batendo asas e planando. Como assim? Elas fazem a força, batem asas, quando elas ganham altitude, elas planam, mas a gravidade faz com que elas comecem a descer, elas têm que fazer o quê? Bater a asa novamente e voar. Agora é tão interessante porque que existe nesse texto essa comparação com o voo da águia. O voo da águia, eu vou usar o termo que escreve lá, é o voo planado térmico. Você já ouviu falar sobre isso? É tão interessante que a águia, ela tira vantagem das correntes de ar quente que sobram sobre a terra. Todo mundo sabe, principalmente nesses dias que está muito quente, você olha para o asfalto, você vê um vapor subindo ali. Mas essa corrente, ela sempre existe, é um movimento natural da terra. Então as aves grandes e largas, elas se posicionam nessas correntes térmicas, e essas correntes jogam ela para cima. É um voo muito rápido,
e elas vão muito longe, e na verdade é interessante que essas aves, elas não fazem esforço nenhum, elas são carregadas por essas correntes térmicas. O que eu quero falar para você? Se você espera em Deus, você é carregado pelo poder de Deus e não pela sua própria força. Você é levado pelo poder de Deus e não pela sua própria força. Aqueles que esperam no Senhor voam como águias. Se você não espera, meu irmão, você vai voar como beija-flor, um desgaste, a força, tenta resolver tudo, batendo para um lado, batendo para o outro. Tem hora que você até sobe, mas você desce. A situação é bem complicada. E você talvez tenta viver a sua vida cristã com as suas próprias forças, de uma forma exaustiva. Não consegue esperar Deus. Ai, estou cansado, está tudo difícil. Eu não estou dando conta. E normalmente a pessoa que não consegue depender de Deus e descansar no poder de Deus é uma pessoa que se torna frustrada, é uma pessoa que se torna improdutiva, é uma pessoa pessimista, uma pessoa que normalmente problemática, carrega ali um desânimo muito grande na sua vida. Mas Deus, existe um projeto de Deus para a sua vida. E qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Que você voe como a águia. Deus quer ver você se posicionando no centro das correntes térmicas da palavra de Deus, e o próprio Deus vai te impulsionar para você crescer, para você vencer, para você viver coisas maravilhosas na mão de Deus. E como nós podemos viver então dessa maneira? Como nós podemos viver na mão de Deus? Como nós podemos alcançar essa dependência total de Deus? Versículo 30. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Agora olha o versículo 29. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem forças. Meu irmão, é Deus que te impulsiona. É Deus que renova as nossas forças. Aqui o texto fala, o jovem pode correr, ele cansa. O jovem vai cair, o moço vai tropeçar, vai cair. Mas aquele que consegue confiar em Deus, aquele que consegue crer no Senhor, aquele que espera no Senhor. O que é crer no Senhor? É você acreditar, é você confiar, é você entregar, é você obedecer. Esperar, meu irmão, é você considerar a sua fraqueza, a sua limitação, a sua falta de poder, e reconhecer a importância do valor do poder de Deus sobre a tua vida. Diante da minha pequenez, eu tenho que reconhecer o tamanho do poder de Deus, aonde Deus pode me impulsionar, aonde Deus pode me levar, porque Deus é maior. Agora, o que é confiar em Deus? O que é esperar em Deus? É você se submeter à palavra de Deus, não viver do seu jeito, mas viver do jeito de Deus. Como é que é seu jeito, meu irmão? É batendo asa, fazendo força, desgastando. Cansa viver fora do plano de Deus, cansa. Tem muita gente hoje entrando em estresse, muita gente hoje desgastada, muita gente hoje morrendo espiritualmente, porque está tentando resolver tudo na sua vida com a sua própria força. Deus te deu asa para você se submeter às correntes térmicas da palavra de Deus. Você precisa de ir com Deus, com o coração aberto. As suas lutas precisam ser as lutas nas mãos de Deus. Os seus desafios precisam ser os desafios na mão de Deus. Anda através do poder da palavra de Deus, e Deus vai te guiar, Deus vai te levar. Você precisa de escolher estar no centro da palavra de Deus. Para de fazer força, para de brigar com a vontade de Deus, isso cansa. Deus te pede uma coisa, o que você faz? Eu quero é isso. Deus te dá uma direção, o que você faz? Vai para o outro lado. Deus vai te guiando para um lado, você vai fazendo força para o outro. Meu irmão, o que nos impede talvez de esperar em Deus? Principalmente a ansiedade. Dia de hoje, não consegue esperar nada. O que mais? A gente acha que Deus não está escutando as nossas orações. A gente acha que Deus está longe. Olha o que o texto fala, verso 27, porque você reclama, Jacó? Porque se queixa, Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação. O meu Deus não considera a minha causa. Meu irmão, essa é a principal característica de quem não consegue confiar em Deus. Desconfia de Deus o tempo todo. Não acredita que Deus está olhando.
Quantos que falam socorro e acham que Deus não está escutando? Quantos que estão vivendo talvez uma vida tão terrível, porque não conseguem ver o agir de Deus na sua vida? E querido, se você consegue ver o agir de Deus na sua vida, coisas grandes acontecem. Mas para isso a gente tem que viver a palavra, a gente tem que acreditar na palavra, a gente tem que buscar a palavra. Olha o que que fala o Salmo de número 25, o Salmo de número 25, versículo 4. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Senhor, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Primeira coisa que você precisa de entender, querido, quando você coloca a sua vida na mão de Deus, Deus te dá a direção. Tem muita gente que está cansado porque está sem direção. Não é assim? Alguém já se perdeu uma vez dirigindo ou para algum lugar? A gente não fica cansado, estressado? Porque a gente não sabe, é para cá, não sei, é para lá, não sei, é para cá. Eu lembro uma vez que nós fomos fazer uma viagem missionária de implantação numa igreja lá no Vale de Jequitinhonha. Isso há muitos anos atrás. Foi um grupo de seminaristas da Lagoinha, nós fomos implantar uma igreja num lugar bem assim, longe. Eu lembro que nós estávamos indo e estrada de terra, a maioria do tempo estrada de terra. Em um determinado momento o motorista parou numa bifurcação. E aquela bifurcação foi uma angústia. Porque o motorista falou assim, para onde que a gente vai? Eu falei assim, a gente estava lá conversando, o motorista, eu acho que é para cá. O outro falou, eu acho que é para lá. E aí acabou que foi no acho do motorista. E depois que nós já tínhamos rodado aproximadamente umas 8, 9 horas, apareceu alguém. E aí o motorista falou assim, olha, eu estou precisando de ir para o lugar tal. O moço falou assim, nossa, deixa eu contar para vocês, lá atrás tinha uma bifurcação, em que para que você consiga ir para lá, você tem que entrar do lado de lá. Resumindo a história, nós tivemos que voltar 8 horas para chegar na bifurcação de novo, 16 horas à toa. E tudo por quê? Porque a gente se perdeu. Agora, querido, se você confia em Deus, na palavra de Deus, na direção de Deus, você não vive atribulado, você não cansa, meu irmão, porque você sabe, você tem tanta intimidade com Deus, você tem tanto discernimento de Deus, que você vive isso aqui. Senhor, mostra o teu caminho, Senhor, me guia, Senhor, pela tua vereda. Senhor, me mostra a verdade, me ensina para onde que eu tenho que ir. A minha esperança está com o Senhor, eu sei aonde que eu vou, eu sei para que lado eu vou. E aí, meu irmão, você não fica estressado. Salmo de número 33. O Salmo de número 33, versículo 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, é a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Aquele que espera no Senhor, ele se sente protegido, guardado. Cansa, meu irmão, viver de uma insegurança, não cansa? Você conhece alguém que tem muito medo de ficar sozinho em casa? Essa pessoa consegue dormir em paz, gente? Não consegue. Tinha uma época quando a gente mudou para cá, graças a Deus isso passou, mas a Flávia tinha medo de ficar sozinha. E todo mundo sabia que a Flávia estava sozinha em casa, porque ela acendia todas as luzes da casa. Você olhava para o bairro, lá tinha um clarão saindo do bairro. Eu falei assim, a Flávia acendeu tudo. Mas era uma característica, e a pessoa não conseguia dormir, trancava, fechava, não dá. Entenda uma coisa, querido, se você consegue confiar em Deus, esperar em Deus, você entende que o Senhor dá ordem aos anjos dele para guardar a tua casa, guardar a tua família, guardar teus bens. Nada vai tocar na tua vida, meu irmão. O pau pode estar arriado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, você não vai ser atingido. Você crê na palavra de Deus, você crê no poder de Deus. Isso é esperar em Deus. Meu irmão, vou ser sincero. Você pode colocar cerca elétrica, ou não sei o que. A Bíblia mesmo fala, olha, o que adianta o sentinela guardar, se o Senhor não guardar, meu irmão, o trabalho do sentinela é em vão. É Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que protege, é Deus que dá direção. Salmo de número 37.
Verso 7, Salmo 37, 7. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descansa no Senhor e aguarde com Ele com paciência. Meu irmão, o que é descansar? Seja sincero. Descansar, meu irmão, tem que ser aquele nível assim, de relaxamento total. Tem que ser aquele negócio que, sabe, quando você deita e pode estar caindo no mundo, chovendo. Já viu aquele dia que você está tão cansado que você dorme, dá aquela tempestade. Aí na hora que você acorda, a pessoa fala assim, você viu a chuva? Não, deu até relâmpago, trovão, a casa virou. Por quê, querido? Nada de fora atrapalha a sua vida aqui dentro. Esperar em Deus é você ter um nível de descanso tão grande em Deus, que pode vir notícia de Covid, pode vir notícia do governo, pode vir notícia do que for, você sabe que Deus está no controle da tua vida, e você vai ter paciência, que você sabe que no tempo certo, Deus vai te responder, Deus vai te ajudar, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer algo na tua vida, algo poderoso de Deus vai acontecer na tua vida. Agora, querido, nós precisamos de entender que sem Deus, querido, nada disso acontece na nossa vida. Sem Deus, meu irmão, nós nunca conseguimos viver. Agora é interessante, vai lá para o livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Aqui nesse livro, querido, tem um capítulo que ele é emblemático na nossa vida. É um capítulo que mostra quem não confia em Deus e quem confia em Deus. E é interessante que a pessoa que não confia em Deus e a pessoa que confia em Deus é a mesma. O que mudou na vida dessa pessoa? Olha aqui, Lamentações, Jeremias capítulo 3, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da tua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. E ele voltou sua mão contra mim, vez após vez o tempo todo. Fez que a minha pele, a minha carne envelhecesse, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou, me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar, atou-me pesadas correntes. Verso 8, mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como urso à espreita, como leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas na sua aljava. Tornei o objeto de riso de todo o meu povo nas suas canções, eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedra, pisoteou-me no pó, tirou a minha paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava no Senhor. Lembro da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Pensa alguém que está amargurado, cansado, estressado, que chutou o balde. Esse homem aqui chutou o balde com Deus, falou assim, Deus, olha, isso tudo da minha vida. Se era para mim viver uma coisa ruim, o Senhor conseguiu. Jeremias foi um profeta que foi chamado para pregar uma palavra, e é interessante que Deus falou, só que ninguém vai escutar o que você vai pregar. Ele estava frustrado com a vida dele estava ruim. E nesse momento em que ele declara esses 20 versículos aqui, ele está colocando para fora a alma de um homem que não estava confiando em Deus. Agora olha o que fala o verso 21. Todavia, tem um porém aqui. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, e por causa dele, nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Sabe o que mudou na vida de Jeremias? É o que pode mudar na tua vida também, nessa noite. Você pode continuar batendo asa, lamentando, gritando, esperneando.
Você pode tentar continuar resolvendo os seus problemas da sua maneira, da sua forma, batendo asa, esperneando, gritando. Você pode tentar continuar lutando contra tantas coisas na tua vida. Você pode continuar a tentar lutando contra muita coisa na tua vida. Mas hoje tem uma opção para você. E qual que é a opção que Deus derrama para você? Versículo 31 de Isaías 40. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Em outras palavras, Deus é o Deus da provisão, é aquele que te dá tudo o que você precisa, mas a escolha é de você. Enquanto Jeremias colocou a esperança dele nas suas próprias forças, a gente viu que até o nome do livro Deus permitiu, Lamentação de Jeremias, ele só lamentou. Mas quando Jeremias falou, todavia eu coloco a minha esperança em Deus, todavia eu coloco a minha vida em Deus. Sabe o que é que mudou na vida de Jeremias? Tudo. Porque Jeremias declara sobre a vida dele, sobre a história dele, ele declara que a história dele, a vida dele é diferente. E ele fala, é bom aqueles que esperam no Senhor, aqueles que estão com a sua esperança em Deus. Você quer mudar a história da sua vida? Para de voar sozinho. Está na hora de você se aproveitar do poder de Deus sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero fazer uma primeira oração nessa noite aqui. Eu não te conheço, não sei o que você tem passado, eu não sei o que você está vivendo na tua vida, eu não sei, querido, quais são as circunstâncias que talvez te trouxeram aqui nessa noite. Mas se você é uma pessoa que se encontra exausta, cansada, sem força, talvez você está vivendo aqui um tempo tão difícil na sua vida, mas você nunca colocou Deus como primeiro na sua vida. Você nunca colocou Deus como aquele que é o início de tudo na tua vida. Para que tudo isso aconteça, a palavra fala, aqueles que esperam no Senhor. O que é esperar no Senhor? É confiar em Deus, é obedecer a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e não tem como você ter salvação na tua vida, se você não colocar a tua vida nas mãos do Senhor.